E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando de vôlei. Na próxima sexta-feira começa o Campeonato Paulista para o São José, que vai disputar com um novo elenco uma nova comissão técnica. E para falar sobre a preparação da equipe, sobre a estreia no estadual e, claro, falar um pouquinho da sua carreira, a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio do Hora do Esporte o técnico do São José, o Flávio Tavares. O Flavinho está com a gente. Tudo bem, Flavinho? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui no Hora do Esporte. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Espero estar à altura aí para responder as perguntas que vocês quiserem fazer e saber sobre vôlei. Estamos juntos. Então, para a gente começar, Flavinho, como é a primeira nossa aqui no estúdio, queria que você falasse um pouquinho da sua carreira no vôlei. Começou provavelmente criança jogando vôlei, na escola, foi crescendo, foi jogador profissional. Conta um pouquinho desse início de carreira sua no voleibol. Bom, resumindo, eu comecei vôlei aos 13 anos de idade, jogando um campeonato escolar. E aí, a partir dali, eu comecei a me apaixonar pelo esporte, porque eu não conhecia tanto o vôlei, né? Então, a escola me mostrou esse esporte. E dali em diante, eu comecei jogando. Depois, eu fui jogar um campeonato juvenil na Portuguesa dos Esportes, que tinha uma equipe na época. E aí, a partir dali, eu não parei mais, mas profissionalmente, eu joguei por 6 anos, defendendo a cidade de Cotia, município de Cotia. E quando eu estava jogando, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser técnico de vôlei. Óbvio que eu sabia todos os passos que eu teria que passar, mas já era na minha mente um objetivo profissional de vida. E aí, dos 13 até agora, eu estou com 41, o vôlei não largou mais minha vida e eu acho que não vai largar por alguns anos ainda. Novão de tudo, né? Você, quando jogava em que posição? Oposto, eu era oposto. Mesmo baixinho, 1,85, mas eu era canhoto. De alguma forma. Aí eu saltava bem e era canhoto, então facilitava, porque é mais difícil, né, marcar um canhoto no ataque do que um destro. Você confundia o bloco, né? Você confundia a defesa adversária. A gente esconde muito o golpe, né? Então, e aí como eu era muito rápido, facilitava a minha vida e dificultava a vida do bloqueio. Eu acho que foi por isso que eu consegui jogar por um tempo ainda, porque se dependesse da altura, eu ia ser no máximo líbero, mas eu sei ensinar a manchete, agora não me peça para executar, que é uma catástrofe. Agora, Flavinho, já falando do âmbito profissional, já como treinador, auxiliar e tudo mais, você tem, entre aspas, uma carreira curta e com 3 times na carreira, contando o São José, que é o Pinheiros, o Guarulhos, de onde você veio para cá, e agora o São José. Rápidas pinceladas, esse período. Pinheiros, que inclusive até você chegou a trabalhar com o Reinaldo Bacilieri, que trabalhou bom tempo lá no feminino, o Reinaldo que trabalhou tanto tempo aqui no voleibol de São José também, Guarulhos e agora São José. Como é que foi essa caminhada desde do Pinheiros, Guarulhos e até chegar ao São José? Realmente é uma trajetória muito curta, tem 8 anos, né, que eu trabalho com vôlei profissional, então é pouco tempo para já ter chegado a ser técnico de uma equipe adulta. Comecei no Pinheiros com o feminino, trabalhei com o Sérgio Negrão, que inclusive me convidou para vir para cá na temporada passada. Depois conheci o Reinaldo, perfis totalmente diferentes. O Reinaldo é um cara muito estrategista, de números, é um cara extremamente ambientado na questão de bloco, eu aprendi demais com ele nessa questão de fundamento. E o Sérgio é um cara que trabalha mais a gerência de grupo, sabe? Consegue trabalhar essa questão de lidar bem no ambiente. Então eram perfis muito diferentes que eu aprendi muita coisa. Também, né? Muita coisa. O Sérgio Negrão é uma enciclopédia, né, do vôlei. Então eu aprendi muito com eles. E aí 2 anos depois, fiquei 2 anos no Pinheiros, no feminino. E aí recebi o convite para ir para Guarulhos, lá como analista de desempenho, que era a minha função no Pinheiros até então. E fiquei lá 5 temporadas. Também passei com 2 técnicos totalmente diferentes. Guilherme Novaes, que eu acho um baita técnico, para mim um dos melhores dessa nova geração. E o Neri Tambeiro, que eu fui assistente dele por 2 temporadas, que dispensa comentários, para mim é o melhor técnico do país, uma referência. Então, foram 4 profissionais que me ensinaram muito diretamente trabalhando com eles. Eu tenho outras referências, né, que eu nunca trabalhei, mas que já vejo, acompanho há muitos anos. Mas acho que eu fui pegando um pouquinho de cada para criar mais ou menos o meu perfil profissional para seguir a minha carreira e a minha trajetória, mas realmente pouco tempo. Maravilha. Paulito, Flavinho Tavares está com a gente. E você comentou sobre essa bagagem que você teve como analista de desempenho também, né? Como que isso ajudou a formar quem você é hoje como treinador? Analista, você acaba observando mais os números, vendo os jogadores, estratégias de mercado. Isso ajuda também a mapear melhor o cenário do vôlei, a montar um elenco, por exemplo? Nossa, mas ele direciona praticamente tudo pra gente nesse sentido, porque a gente faz os estudos dos números, né,
de como que o atleta está eficiente, ou foi eficaz, ou num jogo, ou durante a temporada, para a gente ter um norte de para qual lado, qual caminho a gente segue nas contratações. Agora, na questão técnica, você cria uma visão muito mais analítica. O movimento de ataque, o movimento de recepção, de saque dos atletas, isso faz muita diferença para quando você vai para a quadra, você já conseguir saber corrigir, saber onde que a pessoa tem mais dificuldade, tem uma limitação maior. Então, a análise de desempenho, ela não só te orienta nos números, mas ela te orienta também na questão gestual, porque você tem que ver muita coisa, rever vídeo, para poder analisar números, você tem que rever aquilo. Ah, repete esse lance, volta, e aí você acaba tendo uma visão muito mais macro sobre cada jogador especificamente. Então, é uma baita bagagem. Eu acho que nenhum técnico consegue virar técnico sem passar aí pela análise, mesmo que não execute a função, mas que tenha alguma noção, pelo menos, porque... Entender como é que funciona o mecanismo. Ajuda muito, ajuda muito. Flavinho, falando especificamente da sua vinda para o São José, você falou um pouquinho aí no começo, mas você tinha um contrato em vigência com o Guarulhos, estava legal lá, ambientado e tudo mais, e aí pintou essa oportunidade do São José justamente com o Sérgio Negrão, né? Eu queria que você falasse como é que foi essa conversa, tanto com o São José, no caso o Sérgio Negrão, e a sua conversa lá com o Guarulhos, que você falava em off aqui, eu gosto de cumprir meu contrato até o final, mas você entendia também que naquele momento era uma grande oportunidade. Queria que você falasse sobre isso. É isso. Eu particularmente não gosto de deixar nada pela metade, assim. E eu era um lugar que Começou, eu era... termina. Independente de como está. Podia estar uma lástima, mas eu gostaria de terminar. E não era o caso. Guarulhos era a minha casa ali por 5 temporadas. Eu fui muito feliz lá, aprendi demais. Só que quando o Sérgio me fez o convite para vir para cá, quando o Reinaldo saiu, eu enxergava a possibilidade de crescimento profissional no sentido de aprendizado, não somente de função. Eu já vim para cá com a certeza de ser o técnico para a próxima temporada, que é essa que nós vamos começar. Independente do time estar na A ou na B. Então eu via que era uma possibilidade de eu crescer profissionalmente, para eu aprender, para eu ampliar horizontes, né? Assim, me desafiar em outras coisas. Então eu conversei com o pessoal em Guarulhos, expliquei a situação e o presidente, o Anderson Marcilli, que é um baita companheiro, um cara que é muito gestor também nesse sentido, ele entendeu. Ele falou: Flávio, é uma pena, eu perco um profissional que a gente gosta demais, mas eu acho que você está realmente galgando um espaço a mais na tua vida. E um cara que me orientou desde o início também sobre isso foi o Neri. Tudo eu falava com ele. Ó, recebi um convite, E ele sempre falava: eu não posso te aconselhar a ir ou não, mas eu posso falar para você que talvez essa oportunidade não apareça de novo na tua vida, na tua carreira. Ele já deu o caminho. Então você vai pescando, né? Ele não falava diretamente, mas foi muito tranquilo a minha saída. Óbvio que eu senti, porque era meio de temporada, mas eu acho que era o momento certo. Eu fiz a escolha certa, na hora certa, para aceitar o desafio de vir para cá. Na temporada passada, graças a Deus, salvamos o time do rebaixamento. Chegou no olho do furacão. Tudo isso serviu de aprendizado, né? Essa crise de ter um time lá na zona de rebaixamento durante tantas rodadas, como que a gente vai fazer para tentar sair disso? Tudo acaba te gerando muito autoconhecimento, autocontrole, e como você vai ter que trabalhar o ambiente para fazer o resgate desses jogadores. Eu acho que o principal da gente foi isso. Resgatar neles a vontade de treinar bem, a vontade de jogar bem, a vontade de ir para o embate no jogo. E a partir daí, naturalmente, os resultados apareceram porque era um time muito qualificado. Então, não era óbvio estar onde estava. Era alguma coisa que a gente precisava tentar mexer para mudar um pouquinho o brilho de cada um ali, e deu certo. Graças a Deus, né? Porque a gente realmente achou que a vaca tinha deitado já para o São José, mas com o seu trabalho, o Negrão que assumiu ali a comissão técnica, toda a galera, os próprios jogadores, né, que vestiram a camisa, teve a saída do Uriarte ali no meio da competição, enfim, mas o time conseguiu esse algo a mais, esse gás a mais para poder escapar do rebaixamento, que pra gente, para todos, era meio que certo, mas conseguiram escapar, e agora o Flavinho assume de vez a comissão técnica do São José, vai dirigir o São José no Paulista. Flavinho, falando agora da montagem do elenco, queria que você falasse o quanto você participou dessa montagem. A gente sabe, tem as limitações orçamentárias, não dá para você... eu quero contratar o Lucão, eu quero contratar o Lucarelli. Não dá, a gente sabe, né? Se contrata de acordo com os patrocinadores, aquela coisa toda. O quanto você participou junto com o Sérgio Negrão e o restante da comissão técnica para ter esses jogadores que você tem hoje, e qual a sua avaliação deste elenco que você tem nas mãos agora?
Eu tive uma participação de 100% na montagem do elenco. Não teve um jogador que veio através, sei lá, de uma orientação da diretoria. Ó, esse jogador tem que estar... Não, a gente teve... Chegou no susto para você? Não. Todos os jogadores passaram por minha aprovação ou da minha indicação pela aprovação da diretoria. Foi uma montagem realmente feita em conjunto. E eu acho que é um grupo muito qualificado e uma mescla, né, de juventude e experiência. Jogadores que já têm passagens por seleção brasileira, como é o caso do Brendley, que é uma baita referência dentro do projeto. O próprio Bruno, levantador, que veio do Praia, que é um excelente levantador. Rodrigo, que está voltando, ponteiro, que já esteve aqui em outras temporadas. 6 vezes aqui. 6 vezes. David, que é um cara também já experiente, que trabalhou comigo em Guarulhos. Então, o que eu pensei? A gente tem uma limitação orçamentária, mas isso não define nós termos limitações quanto a questões técnicas no grupo. A gente pode trazer excelentes jogadores, teoricamente mais baratos do mercado, mas que possam para a gente entregar um trabalho de qualidade. E principalmente jogadores que têm vontade de ser expoente no cenário nacional. São jogadores que já são conhecidos, mas que ainda não despontaram tanto ou que estão próximos disso. Aí quando você alia, né, essa questão da experiência, de jogadores cascudos com esses jogadores que têm muita sede de aprendizado, a tendência é que o grupo consiga andar junto. E é isso que a gente tem visto nos treinos. Dos dois lados no trabalho tático, você não vê diferença técnica, cara. É impressionante, assim, a bola não cai, é um querendo derrubar o outro no bom sentido. Sim. Isso é importante porque a gente consegue criar um grupo homogêneo. A gente fez um jogo treino agora contra o Minas na semana passada, a gente venceu de 3-2, um jogaço, inclusive lá no Teatrão, e foi isso. Todo mundo participou e todo mundo que entrou muito bem. E nós terminamos o tie-break com o time, teoricamente, que começou na reserva, dentro de quadra, ganhando o jogo. E o quinto set foi 37-35, não foi? 37-35. Vocês iam fazer acho que 4 sets, né? Tava acordado 4 sets, aí acho que o jogo ficou pau a pau lá, vocês resolveram fazer um quinto. Não, na verdade nós íamos fazer um quinto set se o jogo não fosse tão arrastado, né? Não demorasse parciais na alta. Mas, cara, quando acabou o quarto set, o Gui olhou pra mim, olhei pra ele... A gente tá vendo mais aí do jogo. Vamos pra mais um set, porque o negócio tá bom, vamos aproveitar, né? Eles também precisavam de ritmo, porque estão começando agora, a gente também, para conhecer, né, o grupo. Então, acho que valeu a pena, foi um bom teste, porque a estreia da gente não vai ser fácil no Paulista. Aliás, não só a estreia, eu acho que o campeonato inteiro vai ser pedreira, cara. Sem dúvida. Paulito? E justamente sobre o campeonato, né? Qual é a avaliação que vocês já fizeram das montagens das outras equipes também, o nível de dificuldade para essa competição agora? Paulista é uma mini Superliga, né? A gente brinca. Agora o Mineiro também tá complicado lá, porque tem muitos times bons. Mas são verdadeiros testes para a gente e para nos deixar preparados para a Superliga. Mas Campinas é um time extremamente qualificado, briga por título. SESI nem se fala. Suzano, que é uma potência, né, e tem o histórico no voleibol nacional. Eu acho que a gente tem condições de brigar com esses times, mas sem esquecer os times que estão vindo, né? Atibaia, Praia Grande acabou de ganhar do SESI na segunda rodada do Paulista. E ainda Mogi, que vai jogar a B, que tem um elenco também muito bom e que eu fiquei impressionado na estreia deles contra a Suzano. Então vai ser complicado, serão jogos difíceis, é o que eu falo para os meninos. A gente tem 6 finais para fazer na primeira fase do Paulista. Não dá para fugir disso, cara. É realmente um equilíbrio muito grande, mas eu acho que a equipe chega bem preparada para o embate. Independente do resultado, mas para apresentar um bom voleibol. Você falou desse último teste, né, esse jogo treino contra o Minas, mas de um modo geral a preparação visando a estreia no Paulista, como é que você avalia em termos de condição técnica, tática e até mesmo física, que a gente sabe que o físico às vezes pode atrapalhar um pouquinho para todo mundo nesse início de temporada. Como é que você avalia essa questão? Eu acho que a gente conseguiu fazer uma pré-temporada muito boa esse ano, num prazo em que eu sempre... Isso foi uma coisa que eu pedi para a diretoria. Eu quero ter tempo para fazer um trabalho de pré-temporada bom. Porque você faz, sei lá, 4 semanas para jogar é pouco, 5 semanas, nós tivemos 10 semanas. Dessas 10, as primeiras 3 foram na areia. Poxa, se der errado, você não vai me falar aqui que não teve tempo para preparar, né? Eu não posso nem usar isso como justificativa. A gente realmente teve um período bom de preparação. Obviamente que treinar é diferente de jogar. Claro. Você vai adquirindo mais jogo, né, casca, jogando. E isso vai ser durante as partidas no Paulista, não tem de onde fugir. Mas a preparação em si, do começo da temporada para a estreia, ela foi num período que eu acho primordial. 10 semanas de trabalho é um tempo muito bom.
todos os jogadores estão bem fisicamente, a gente não tem nenhum jogador afastado por uma questão física ou tem que treinar menos por uma limitação. Sim. Graças a Deus está todo mundo muito bem treinado na musculação, por conta do Cris, que faz um trabalho grande, a Gabi lá, a físio, que salva muito. Eu falo, eu quebro eles na quadra e a Gabi conserta na físio. Mas a gente está conseguindo se entender. Acho que o time chega bem, assim. Obviamente que a gente vai entender o nosso patamar jogando, mas eu acredito que a gente chega num nível próximo de todas as outras equipes para tentar brigar de igual para igual com qualquer adversário. Paulito, temos 2 minutos, fique à vontade. Bom, para poder finalizar então, a gente durante a entrevista viu passando ali as imagens da coletiva de apresentação do elenco também. E você e o Negrão enfatizaram bastante essa questão que esse ano mudou, né? A forma de gestão, profissionalizar um pouco mais ali os processos, inclusive a expectativa também, né? De buscar playoffs, de buscar coisa maior. Esse realmente é o objetivo de vocês? Paulo, eu nunca entro só para disputar, cara. Pode ser mais difícil do desafio, eu acho que a gente tem que acreditar, tem que querer ir para cima e sonhar. É o que eu falei para eles, inclusive no dia da apresentação. Falei, galera, sonhar pequeno ou grande dá o mesmo trabalho. Vamos sonhar grande, que aí a gente começa a traçar objetivos maiores para a nossa vida, sabe? E o mais importante, nós humanizamos muito os processos. E eu acredito muito nisso. A gente não trabalha com máquinas. Esses são seres humanos, são jogadores que precisam dar resultados, mas para isso a gente tem que entender que eles são pessoas. Tratar bem, saber como conduzir o grupo, eu acho que isso faz a diferença hoje no trabalho, porque ser só técnico, acho que já passou batido. A gente tem que conseguir coisas a mais para extrair o melhor de cada um. Flavinho, para a gente fechar, Rodrigo, coloca para a gente aqui o caminho do São José dentro do Campeonato Paulista. Como a gente já falou, na sexta-feira, 19 horas, pega uma pedreira, pega fora de casa o SESI Bauru lá no ginásio Paulo Scaff. Depois 2 jogos em casa contra a Suzano Praia, o Praia Grande, né? Sai para pegar o Campinas, outra pedreira, recebe o Mogi do Ricardo Navajas e fecha contra o Atibaia. Para a gente focar aqui mais especificamente nessa estreia, a gente já comentou, você também já deu um pitaquinho, pedreira logo de cara, mas não tem como fugir, né? É enfrentar os leões que vão ter pela frente. Campeonato é isso. Se você fala, eu queria pegar um time mais fraco, mais na frente você vai encontrar ele do mesmo jeito. E jogar contra o SESI, que é um favorito a um título paulista, também já nos deixa com uma guarda mais alta de que se a gente for para somente jogar o jogo sem querer realmente brigar, lutar pelo ponto, pela vitória, a gente só vai passear em Bauru e volta, e não é o nosso objetivo. Então, é enfrentar de igual para igual. Eu tenho certeza que a gente vai dar boas alegrias para o nosso torcedor. Não tenho dúvida disso. Flavinho, eu quero te agradecer. Obrigado pela sua presença. Queria ficar mais 2 horas conversando de vôlei com você. Tinha tanta coisa para perguntar. Então, como ficou algumas coisas para perguntar, já fica o convite para você voltar em breve para a gente falar um pouco mais desse vôlei São José, falar um pouquinho mais da sua, aí de fato, estreia como técnico aqui no São José, essa vivência agora como técnico do São José. Grande abraço, obrigado pela sua presença aqui no Hora do Esporte. Muito obrigado a você, Paulo. Pessoal que está em casa assistindo, torçam por nós, tenho certeza que faremos o melhor possível para dar alegria ao torcedor e a hora que vocês quiserem, estou de volta. Maravilha, obrigado. Seu Flavinho Tavares, técnico da equipe do Vôlei São José, uma simpatia, batendo um papo com você aí de casa com a gente aqui, foi muito legal conhecer um pouco mais sobre vôlei, conhecer também sobre o Vôlei São José.